ver, tá aqui, já veio várias vezes aqui falar sobre o X conosco, né? Sobre essa briga entre Elon Musk e Moraes. É possível dizer que Moraes venceu essa disputa, doutor Durso? E quando que o X volta? Bom, o X volta em breve. Eu espero que ainda hoje grande parte dos usuários tenham restabelecido aí o acesso, até porque a Anatel já confirmou que recebeu essa decisão do ministro e já está comunicando às 20 mil operadoras. Por isso que demora um pouco. Depois que o Supremo decide, ele encaminha isso para a Anatel. E a Anatel precisa informar todas as operadoras de conexão de internet. E no Brasil são 20 mil. Então tem muita empresa de conexão e essas aí vão pontualmente nos servidores e liberam acesso ao X. Por isso que o procedimento demora um pouco, mas de 24 horas a 48 horas de ontem, né, é bem provável que quase 100%, 90, mais de 90% do Brasil já tenha acesso ao X. Com relação ao saldo dessa história, sem dúvida nenhuma, Elon Musk saiu mais desgastado, porque ele que foi, ao final, o indivíduo que cedeu, a parte que cedeu. Ele já tinha tirado o escritório do Brasil, tinha prometido não cumprir as decisões judiciais e voltou atrás. Isso tem uma relevância do ponto de vista dessa história. Mas eu acredito que esse foi um braço de todo um debate jurídico que permeia essa situação de Big Techs, de responsabilidade de plataforma, da atuação do Supremo. Até, inclusive, muitos me perguntam: e aí, quando que pode banir uma plataforma daqui para frente? Essa dúvida permanece. E aí, a gente sempre fala, o banimento de uma rede social tem que ser a medida última, a excepcional e etc. Então, espera-se que não seja um padrão normal de toda semana ter uma Big Tech banida no país. É claro que não. Mas também ficou a lição, isso é válido para outras Big Techs, que o Supremo não recua diante de um descumprimento de decisão judicial ou da obrigação legal, como está no Código Civil, de ter uma representação legal. Então, daqui para frente, eu acho que as coisas se acalmam e debate-se isso onde deve ser debatido, que é no Poder Judiciário, e não em tweets atacando um ou outro, ou quase como uma questão pessoal. Por isso que a notícia hoje, eu acredito ser boa para todo mundo. Voltaremos com X durante o período, durante o dia de hoje, quem sabe até amanhã, no máximo, todo mundo já online no Eu X, tô, podendo fazer seus tweets. Eu tô aqui no F5 até agora nada. A gente tem até aqui a informação, né, que a Anatel diz que já começou até a notificar as operadoras para a liberação do X, como o senhor falou, né? Esse desbloqueio foi determinado, e aí eles estão agora já notificando. A Agência Nacional de Telecomunicações informou hoje que já começou a notificar todas as operadoras para liberar o X. E aí cabe a cada uma dessas prestadoras a tomar todas as providências técnicas para implementar essa ordem. São 20 mil operadoras e provedores de internet com autorização para prestação de serviço, mas, claro, que tem os líderes de mercado, claro, Vivo, Oi. A liberação ainda deve demorar, como o senhor falou, algumas horas. Fez falta para o senhor o X, não? Ah, sempre faz, né? Ainda mais no período eleitoral. Eu acompanhei, inclusive, o excelentíssimo e competente debate que a Fabiola nos brindou com a sua presidência dos trabalhos. E é claro que a gente queria Verdade. acompanhar essas polêmicas, inclusive na questão da cadeirada, tudo. Imagina isso no Twitter. A gente ficou nessa expectativa. Imagina como isso Pois é, repercutiria. doutor Urso. Com esse fechamento, o Twitter acabou tendo pouca influência, ou quase nenhuma, no primeiro turno. Mas Uhum. agora vai vir o segundo turno. O que ocorrerá se voltar a se repetirem as atitudes do Twitter no primeiro turno, de tentar influenciar na eleição, de abrir de repente para botar uma fala do Bolsonaro, uma declaração do Bolsonaro? Quer dizer, o que poderá ocorrer ao Twitter se ele repetir agora no segundo turno a desobediência civil que ele manifestou no primeiro turno? Olha, Thales, o TSE, ele, antes das eleições, ele senta com todas as plataformas, isso desde 2018, e firma um acordo de cooperação no combate à desinformação, em combate à influência ilícita ou negativa dentro de uma plataforma, né? Exatamente para ter harmonia e um cenário justo digital para os candidatos e eleitores. O X foi signatário dessa parceria, só que as coisas mudaram, né? O escritório saiu, a representação saiu, agora voltou. Então precisa ver
se ele voltará com essa parceria interna, e aí é extra autos, né, uma parceria institucional, para com o segundo turno, o que seria positivo, porque nós estamos falando de atuações dos tribunais regionais eleitorais, do Tribunal Superior Eleitoral, que tem demanda, sem dúvida nenhuma, durante o período eleitoral, para que se faça o que é justo durante o período eleitoral nas redes sociais. Agora, se a rede social X mantiver um comportamento negativo, ruim, sem dúvida nenhuma, poderá haver multas milionárias. Eu acho difícil o banimento, mas multas milionárias, sem dúvida nenhuma. Com relação à expectativa do X durante o segundo turno, é uma plataforma que pauta, sim, o debate político. Inclusive, eu acredito que seja durante o período eleitoral que mais pautaria, né, se tivesse online. Então, há muito debate político no X e isso influencia a parte do eleitorado. Claro que a gente está falando de um espectro de 10% da população do Brasil, né? A gente está falando de mais de 190 milhões, tem só 20 milhões no Twitter, não tem todo mundo aí. Mas numa cidade grande como São Paulo, que tem segundo turno, você pode pensar de 5 a 10% da população podendo ter algum tipo de influência, ser influenciado por notícias verdadeiras e o debate honesto e justo, mas também por notícias falsas e fake news que transitam, sem dúvida nenhuma, também nessa Big Tech, nessa plataforma, como todas as outras. Então a influência existe e a gente precisa acompanhar com atenção para isso não ser determinante, para Agora, não mudar votos por causa de doutor, notícias falsas, o que é Fabiola, muito eu dei difícil. um F5 aqui, entrou o Twitter. Entrou pra nós temos. você? Ai, que Acabou de entrar. Estava dando danadinho! F5. Vê aí se tem alguma coisa rolando, você vai trazendo pra gente. Vai lá, Josias, sua pergunta. Doutor Dulso, a gente tem uma eleição ainda em curso, né? Não são negligenciáveis as hipóteses de que uma nova fake news seja veiculada na rede X, e a gente conhece o comportamento do Elon Musk, a despeito de qualquer acordo que seja feito lá no âmbito da justiça eleitoral, ele pode novamente se abster de cumprir uma ordem judicial para tirar esta ou aquela postagem, né? Eh, Ele se negou a fazer isso, o que resultou nesse bloqueio da Rede X, até com postagens que ameaçavam delegados e familiares de delegados envolvidos aí em investigações contra o Bolsonaro, né? O que eu lhe pergunto é se, eventualmente, chegarmos a um novo impasse, se uma nova recusa pode ser entendida como uma reincidência que leve a uma punição ainda mais draconiana, multas ainda mais severas do que as que foram aplicadas agora, ou não? Josias, é uma ótima interpretação, porque é bem provável que esse histórico negativo conte para novas medidas, se existirem, do Supremo Tribunal Federal. Então, essa mudança de comportamento nas últimas semanas não significa que Elon Musk se torna um ser querido no Supremo Tribunal Federal ou no Brasil. Ele ainda tem esse histórico que foi o mesmo dono, presidente, que determinou que se retirasse a sua representação legal e prometeu não cumprir decisão judicial nenhuma aqui, como está brigando lá com a Austrália, como brigou já na União Europeia, essa figura de Elon Musk conhecida no mundo. Então, o seu histórico pesa, conta e faz com que as condutas e as medidas coercitivas mais gravosas cheguem mais rápido. Isso tem razão. Mas eu acredito que o certo seria o Poder Judiciário começar, se houver qualquer problema, com medidas menos gravosas que vão se piorando, né? Vão se agravando com o caminhar das coisas. Mas, sem dúvida nenhuma, o valor da multa, por exemplo, vamos pegar um caso concreto. Quando o X voltou temporariamente no Brasil, eu, inclusive estive aqui para falar da Cloudflare, Isso. a multa foi altíssima, né? Já foi direto no patamar de milhões de 10 reais. milhões, 10 milhões de reais. Exatamente. No final, o saldo final foi 10 milhões de reais. Então, olha como esse histórico conta e que o Supremo vai ser bastante rigoroso com o X, mas não será menos rigoroso com outras Big Techs se o presidente tomar atitude como tomou, porque Elon Musk fez alguma coisa que nunca tinha acontecido na história de nenhuma Big Tech. Quando o Telegram não cumpria as decisões judiciais, ele nunca tinha tido a representação legal aqui. E assim que teve a ordem do banimento, no dia seguinte, antes do banimento, colocou o representante legal e recebeu as decisões judiciais para cumpri-las. Então, o que o Elon Musk fez realmente foi muito diferente do histórico. Por isso que isso conta e agrava a situação de Elon Musk, que no final teve que ceder e agora está com certeza mais recuado, né, mais acuado, porque ele não pode
abusar mais, porque sabe que a punição chegará com muito rigor. Gente comentando aqui, para mim voltou também, Thales, estou com você. Muita gente comentando aqui que já voltou. E aqui um beijo pro Bezerra, que ele falou assim: eu nem vou entrar no X, que eu prefiro ficar no canal UOL. Beijinho pra você. Fica no canal UOL, não entra no X, não, que a gente quer você aqui. Coração. Isso. Para mim voltou também. Acabei de acessar aqui. Estou com o Voltou? X. Olá, doutor Sim. Durso, já tá feliz, né, com a volta do X, olá. Eu queria entrar num outro assunto quente, que é até a nossa manchete principal agora, e tem a ver também com esse meio digital. E é super sério isso aqui, grave, né? Um programa do